Olá, estamos de volta no Conecta Clínico, a nossa conexão entre as especialidades. Estamos aqui hoje com o grande mestre Ricardo Barbucci para mais uma pílula de conhecimento. Vamos abordar hoje, querido Barbucci, diarreias agudas. Seja bem-vindo. Olá, Fábio, grande prazer estar com você novamente, falando um pouquinho agora sobre diarreias. Vamos lá, esse é um tema bastante interessante, bastante comum, mas muito mais estudado em pediatria, do que em adultos. De qualquer maneira, a gente pode dividir a diarreia em dois grandes grupos, ou a diarreia pode ser dividida de várias maneiras, de acordo com a sua duração, né? Como, por exemplo, as diarreias agudas, que são diarreias que duram menos do que 14 dias e que têm, como característica importante uma alteração do hábito evacuatório, seja no aumento da frequência evacuatória, seja a diminuição da consistência fecal, ou se você tiver uma balancinha para pesar quanto vocês evacuam por dia, se vocês evacuarem mais que 200 gramas de fezes por dia, isso poderia ser considerado um quadro diarreico. Mas, de uma maneira geral, a gente vai considerar um quadro de diarreia quando a gente tem uma mudança do hábito intestinal, aumentando frequência ou diminuindo consistência do bolo fecal. Quando isso acontece por menos de 14 dias, a gente fala em diarreia aguda, de 14 a 30 dias ela é persistente ou protraída, e mais do que 30 dias ela é crônica. Isso é extremamente importante porque, dependendo do tempo de evolução da diarreia, podem mudar também os agentes causadores dessa diarreia. Na grande maioria das vezes, a diarreia aguda tem uma etiologia infecciosa, normalmente viral, seguida de algumas bactérias, especialmente a E. coli enterotoxigênica, e mais raramente diarreias causadas por bactérias invasoras, como Shigella, Salmonella e Campylobacter, além da Yersinia. Nos quadros mais protraídos, né, começam a ganhar importância os protozoários, especialmente a Giardia, E. coli, principalmente. Existem também algumas causas de diarreias não infecciosas, mas normalmente essas causas estão relacionadas com diarreias de tempo mais prolongado, normalmente acima de 30 dias e, portanto, crônica. Alterações dietéticas, alterações endocrinológicas, os quadros funcionais com diarreia, como por exemplo a própria diarreia funcional e a síndrome do intestino irritável com diarreia, normalmente se caracterizam por tempos muito mais prolongados de diarreia, com históricos muito mais longos. Existe uma relação direta entre o tipo de agente infeccioso causador da diarreia e alguns fatores de risco especificamente, né? Então, dependendo do tipo de alimento induzido, dependendo da faixa etária, dependendo da região do planeta, nós vamos ter diferentes agentes etiológicos no causa da diarreia. Como, por exemplo, na diarreia do viajante, que é uma coisa um pouco mais específica, a gente vai ter como agente mais frequente a E. coli enterotoxigênica, mas, de uma maneira geral, é o rotavírus, o norovírus, os nossos principais agentes etiológicos da diarreia aguda, tanto em crianças quanto em adultos. Basicamente, o que ocorre para que ocorra diarreia, é um aumento da secreção de água e eletrólitos, associado, então, a uma incapacidade, uma incapacidade desse excesso de produção de água e eletrólitos ser absorvido, pela capacidade de absorção que o nosso intestino tem, gerando, então, uma perda fecal de água e também de eletrólitos. Normalmente, no caso da diarreia aguda infecciosa, especialmente viral, a infecção de enterócitos acaba lesando as vilosidades do intestino delgado, o que também pode levar a uma diminuição da produção, então, de disacaridades disacaridades por esse próprio intestino, especialmente a lactase, mas também sacarase e homotase, o que pode aumentar o caráter osmótico, associado à etiologia dessa diarreia. Isso intensifica a desidratação e aumenta a chance de acidose metabólica. Existe também um estímulo do sistema nervoso entérico, o que faz com que haja uma diminuição da absorção de eletrólitos de água e um aumento da motilidade intestinal. Isso, associado ao aumento da secreção intestinal de água e eletrólitos, promove novamente perda de líquido e de eletrólitos. Alguns agentes, como os próprios vírus, mas eventualmente bactérias, podem também produzir enterotoxinas que atuam diretamente nos canais de cloro intestinal, promovendo então um aumento da secreção de água e eletrólitos, promovendo então diarreia. Então, esse é o mecanismo principal da diarreia aguda que a gente chama de aquosa.
é um pouco diferente do que a gente encontra nas diarreias agudas invasoras, em que a gente tem, então, lesão especificamente da parede intestinal, mais especificamente, normalmente, da mucosa do intestino grosso, promovendo agora uma diarreia um pouco diferente, o que a gente chama de diarreia do tipo disentérico, em que há, então, perda de sangue com as fezes, muco com as fezes. Normalmente, nessa situação, a febre é muito mais intensa e a cólica abdominal secundária, a diarreia também é mais intensa. Normalmente as diarreias de origem colônica, então, elas tendem a ser maior chance de ser disentérica e são diarreias que se caracterizam por inúmeras evacuações ao dia, mas normalmente em pequena quantidade. Enquanto que a diarreia tradicional, aquosa ou osmótica, ela tende a ser, o paciente tende a ter menos episódios e acaba, entretanto, perdendo uma quantidade, um volume muito maior de líquido, promovendo então desidratação, desequilíbrio eletrolítico e o que é mais importante, promovendo uma alteração importante da qualidade de vida, fazendo com que aumente o absenteísmo ao trabalho e à escola, e isso faz com que o prejuízo tanto do paciente quanto do sistema público seja bastante alto. Existe ainda a possibilidade de, eventualmente, complicações associadas à diarreia não tratada, que passam pelo comprometimento hídrico e eletrolítico, podendo causar, por exemplo, arritmias cardíacas graves, alterações neurológicas importantes, inclusive síndrome de Guillain-Barré, numa boa parte de pacientes que sofreram esse tipo de infecção. Além disso, uma outra coisa que pode ocorrer secundariamente à diarreia aguda infecciosa, tanto viral quanto bacteriana, são síndromes funcionais pós-infecciosas, como já foi descrito um tempo atrás pelo professor Spiller, lá na Grã-Bretanha, e mais recentemente o professor Pimentel, na Califórnia, pôde mencionar inclusive um mecanismo de autoimunidade secundário à infecção prévia por algumas bactérias invasoras, o que leva à produção de anticorpos contra as toxinas produzidas por essas bactérias e, paralelamente, à produção de anticorpos contra uma estrutura extremamente importante chamada vinculina, que promove, então, uma alteração da densidade das células que coordenam a motilidade intestinal, células de Carral, e isso acaba gerando alterações de motilidade intestinal, acaba gerando supercrescimento bacteriano, promovendo, então, uma cronificação do quadro diarreico e, eventualmente, predispondo ao aparecimento de doenças funcionais pós-infecciosas. Esse é um exemplo do que acontece com as vilosidades intestinais após uma infecção aguda por vírus enterotrópicos, como, por exemplo, o rotavírus. Isso leva, então, a uma deficiência secundária de disacaridase, o que pode gerar, então, intolerância à lactose e, eventualmente, a sacarose ou maltose em pacientes após um quadro agudo de diarreia aguda infecciosa, tá? Importante a gente ter em mente que essas alterações elas podem mimetizar de maneira muito parecida o que acontece no achado de biópsias de pacientes com síndrome do supercrescimento e, eventualmente, o que acontece em pacientes, inclusive celíacos. Como a gente vai tratar esses pacientes? Primeira coisa, é importante que a gente tenha em mente que os quadros diarreicos agudos, normalmente infecciosos, eles são secundários, então, a alterações imunológicas, motoras, osmóticas e secretoras. E aí a gente vai atuar diretamente sobre esses fatores. Primeira coisa, prevenindo a diarreia, né? Promovendo, assim, uma orientação com relação às medidas higiênico-dietéticas para prevenir a contaminação de alimentos e também a transmissão de agentes infecciosos de um paciente para outro. Passa, então, pelo mecanismo mais importante de tratamento, que é a prevenção da desidratação e do desequilíbrio hidroeletrolítico através, então, da hidratação precoce, seja por via oral nos casos mais leves, seja por via parenteral nos casos mais graves. Sintomáticos aqui são extremamente importantes e envolvem tratamento com antiespasmódicos, antieméticos, eventualmente antipiréticos, né, para controle dos sintomas e melhoria do desconforto que o paciente apresenta. Alguns agentes têm sido estudados e recomendados por vários guidelines, com destaques especificamente para o uso de agonistas miopioides, como a loperamida, que pode ser indicado e deve ser usado em todos os pacientes com diarreia aguda não disentérica,
e quando não há suspeita de que o paciente eventualmente possa ter diarreia secundária à infecção pelo Clostridioides difficile e também quando existe a suspeita de doença inflamatória intestinal, entenda-se aí principalmente Crohn e retocolite ulcerativa. A nitazoxanida eventualmente pode ser utilizada em casos selecionados, embora nenhum guideline recomende especificamente o uso desse medicamento. A mesma coisa acontece com a esmectita e antibióticos devem ser restritos a indicações específicas, especialmente em pacientes com síndromes disentéricas, especialmente ainda mais em pacientes que se apresentam com diarreia do viajante. Pacientes com diarreia do viajante e síndrome disentérica são as indicações primárias para o uso de antibióticos. E aqui a gente tem vários antibióticos que a gente pode utilizar para esse fim, tanto as quinolonas quanto a azitromicina e eventualmente até a rifaximina, que seria um tratamento mais caro, mas aparentemente bastante eficaz, como a gente pode ver nessas várias diretrizes publicadas nos últimos anos que abordam esses pacientes. O uso, então, de probióticos tem sentido de ser utilizado aqui também, já que existe um quadro de desequilíbrio da microbiota clássica nessa situação de diarreia aguda. O uso de probióticos pode diminuir o número de evacuações, diminuir os dias de febre, diminuir os dias de hospitalização, diminuir os dias de diarreia e também diminui a duração de vômitos. Embora as evidências aqui sejam muito maiores em pediatria do que em adultos, o uso dos probióticos, ou melhor, de algumas cepas probióticas, tem todo sentido. E quanto mais precoce isso for feito, mais eficazes são os probióticos em diminuir o tempo de diarreia. Os probióticos também podem ser utilizados como prevenção de alguns tipos específicos de diarreia, como é o caso, por exemplo, da diarreia associada a antibióticos. Eventualmente, na diarreia causada por clostridioides, também há algumas evidências de que algumas cepas específicas probióticas possam ser utilizadas para esse fim. Então, de uma maneira geral, o que a gente precisa fazer com nossos pacientes com diarreia aguda é corrigir o distúrbio de desidratação e eletrolítico que eventualmente possa estar presente, corrigir os sintomas que incomoda o paciente o mais rápido possível, reduzir o número de evacuações o mais rápido possível, através, por exemplo, de agentes antiespasmódicos e agonistas miopioides, como a loperamida, com a única exceção que seriam os pacientes que têm síndromes disentéricas mais graves ou que têm história de colite pseudomembranosa ou, eventualmente, risco de ter colite por Clostridioides difficile, e ainda pacientes que eventualmente possam ter diarreia associada ao uso de antibióticos. A racegadotrila seria outra opção aí também mais um pouco menos estudada, mas que tem sentido de ser utilizada também em pacientes com diarreia aguda, tanto crianças quanto adultos. Esse é um agente mais antissecretor, ou seja, diminui a secreção de água e eletrólitos e poderia ser utilizado em associação com outros fármacos que a gente mencionou nos slides anteriores. É isso aí que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. É maravilhoso, Barbucci, essa experiência, essa abordagem que você nos trouxe. Justamente esse é o princípio, é a conexão. São pílulas para que vocês possam mergulhar em toda uma linha de conteúdo que nós temos nos nossos canais, para que vocês tenham o dia a dia do gastro para o clínico, principalmente o que Barbucci deixou de mensagens. Primeiro, o reconhecimento se esse paciente está com uma diarreia aquosa ou com um quadro desentérico. Isso deve ser feito de imediato, rápida reabilitação, que é a hidratação para esse paciente. Muitos deles precisam um controle de náuseas, de enjoo, de vômitos que esses pacientes passam a ter. Uma das medicações que a gente tem trazido cada vez mais para o nosso dia a dia do consultório é a meclozina. Com essa nova abordagem agora que ela pode trabalhar como a forma mastigável e que nós podemos estar dando para o paciente uma dose progressiva. Se quisermos ter uma droga mais potente, uma ação mais potente, temos que utilizar 50 miligramas. Outra grande vantagem, já discutimos lá atrás, da utilização de antieméticos para isso, é o controle persistente. Nós temos uma droga que pode chegar a ter 8 horas de ação, e esse controle
possibilita que o paciente tenha também, além de uma hidratação venosa, hidratação oral, para aquele fase mais inicial e quando o paciente vai para casa. Eu acho que outro ponto, Barbucci, você deixou muito claro para a gente, que é importante até mesmo para um clínico saber, é da intolerância à lactose na fase inicial, transitória, que esse paciente passa a ter. E muitos pacientes desse voltam rapidamente a ingerir um derivado lácteo e tem uma persistência da diarreia sem saber se muitas vezes está tendo uma evolução para uma diarreia mais bacteriana ou uma persistência somente pelo quadro osmótico de não estar absorvendo. Por isso, esse dado é muito interessante para o clínico no dia a dia observar e recomendar para que o paciente não use derivados lácteos nessa primeira etapa. Alguns pontos eu acho que você trouxe também que vale a pena a gente salientar se esse paciente está tendo uma dor abdominal muito forte, sangramento nas fezes, um quadro mais arrastado, um quadro mais intenso. Esse paciente precisa ser detectado precocemente para que seja colocado ao uso da antibiótico terapia. O que nós temos de dado adicional, Barbucci, que você tem observado com o uso do probiótico? Aquele paciente que detectado o benefício dele, quanto mais rápido a sua utilização, melhor resultado clínico. Concorda comigo? Não, sem dúvida. Quanto mais precoce a gente usar os probióticos, melhores serão os resultados no intuito de redução, do tempo de diarreia e também da frequência evacuatória. Normalmente, isso acaba impactando em mais ou menos 24 horas de redução do tempo total de diarreia, o que parece pouco, mas é muito quando a gente pensa em absenteísmo ao trabalho, absenteísmo à escola e as consequências, eventualmente, até eletrolíticas, de risco de insuficiência renal com um dia a mais ou menos de diarreia. Só para deixar a última mensagem sua para esse bloco, quando não utilizar a loperamida? A Só para a gente gente deve, a, recapitular. gen- a gente deve evitar usar loperamida em qualquer paciente com síndrome disentérica, normalmente, ou quando há suspeita de diarreia associada à infecção pelo Clostridioides, especialmente quando existe colite pseudomembranosa já estabelecida, e pacientes que têm histórico, de doença inflamatória intestinal, especialmente em crise de agudização mais graves, pelo risco de indução do megacólon tóxico. Fora isso, a loperamida talvez seja a principal opção de tratamento das diarreias agudas. Isso. No dia a dia, na nossa prática, ainda é uma grande retaguarda para o nosso tratamento. Então, convidamos vocês para essa viagem ao Conecta Clínico, ao nosso canal da Neurogastro, o canal na Fad.Núcleo. Vocês vão ter uma ampla abordagem de todos nós, estamos lá reunidos, compartilhando um pouco da experiência da neurogastro, da gastroenterologia para o dia a dia do consultório. O nosso paciente vai se beneficiar muito. Esperamos vocês nos próximos episódios. Um forte abraço.